Talvez você já tenha se deparado com esse livro aqui de álgebra linear do Elon, e talvez tenha sido seu primeiro contato com álgebra linear, e aí você fica pensando, nossa, que livro complicadíssimo. Por que que esse livro aqui recebeu o prêmio Jabuti, sendo que esse aqui é um livro tão ruim? Eu queria mudar um pouco sua opinião acerca do livro de álgebra linear do Elon, de que talvez ele seja um livro nem tão ruim assim. Talvez você tenha visto ele no momento errado. E vamos primeiro falar aqui acerca do conteúdo do livro. Como que o Elon constrói as ideias da álgebra linear aqui nesse livro dele. E bom, não tem nenhum mistério. Assim como qualquer livro de matemática, o Elon primeiro apresenta a definição da maneira dele, não... Ele apresenta aqui a definição de um espaço vetorial e das suas propriedades, não dizendo assim, definição 0.1. Ele só mostra aqui a definição e ele acaba por numerar só os exemplos e os teoremas. E tem muito exercício aqui para fazer. Mas eu acho que um dos valores aqui desse livro de álgebra linear do Elon é nos exemplos. Os exemplos eles são muito ricos. Vamos aqui para outro exemplo. Por exemplo, aqui no capítulo de subespaços, que ele passa alguns exemplos muito interessantes. E alguns até dá para tu verificar. No caso, todos aqui dá para verificar. Para ver se ele realmente está falando a verdade. É até aconselhável que você faça isso. Você leu algo, aí você desconfia daquilo e aí você acaba por ir verificando. Por exemplo, aqui, que se eu tenho um espaço vetorial e um conjunto L de índices, então essa união, essa intersecção dessa família aqui é um subespaço vetorial. Isso aqui é algo que dá para demonstrar. Ou, por exemplo, o subespaço aqui das funções de classe CK, no caso infinitamente diferenciáveis, ou funções, ou até aqui que é o espaço das funções contínuas. De fato, ela apresenta muitos exemplos que são bem interessantes. Inclusive, quanto a esse teorema aqui de variedade afim, estudando e vendo aqui esse teorema, eu não achei que ele aparecia em algum momento interessante, mas de fato ele aparece lá para o capítulo de núcleo e imagem. E agora outro exemplo que eu falei que era bem interessante. Por exemplo aqui, de transformação linear, onde a gente tem esse exemplo em que o Elon vai avaliar essa transformação linear aqui de Rn para Rm. E o que ele observa é que essa demonstração, essa transformação linear aqui, ela pode ser representada por uma matriz, ou seja, a gente pode ter uma matriz de uma transformação linear. E ele vai usar esse conceito depois aqui para os outros exemplos. O que é interessante, você terminou de ver esse exemplo, só que aí se tu for olhar no sumário, tu vai ver que tem um capítulo só dedicado para a matriz de transformação linear, ou seja, é um conceito aqui que você foi vendo de uma maneira um pouco menos aprofundada, mas que depois tem uma teoria que vai se desenvolver acerca disso. O que é bem interessante no livro de álgebra linear do Elon, que é isso. A gente tem muitos exemplos bacanas, e exercícios são coisas que não faltam. Só que tem um porém. Se tu for estudar por esse livro aqui, tu não vai poder estudar de uma maneira passiva. Mais lendo do que qualquer outra coisa. Vai ter que verificar as coisas, vai ter que construir seus exemplos, vai ter que tentar demonstrar as coisas, vai ter que tentar demonstrar os teoremas, acompanhar cada passo das demonstrações. Senão, de fato, tu não vai conseguir aproveitar nada desse livro aqui de álgebra linear. Eu lembro que da primeira vez que eu estava lendo esse livro, eu estudei de maneira passiva. Só que era um contexto em que eu tinha terminado de fazer cálculo 1. Se eu não me engano, tinha sido o único que havia passado da minha turma. E eu pensei, se cálculo 1 foi fácil, eu vou conseguir ver o livro de álgebra linear do Elon. Como assim eu não vou conseguir ver o livro de álgebra linear do Elon?
Um spoiler que eu não consegui ver o livro de álgebra linear do Elon. Eu não estava entendendo nada do que eu estava vendo. E, se bem dizer, quando eu chegava nos exercícios, eu nem conseguia desenvolver a ideia para resolver um exercício sequer do Elon. Talvez uma opção mais viável para ver álgebra linear, como eu estava vendo pela primeira vez, eu acho. Talvez seria um livro como esse aqui, do Maurício Zan, que é um livro mais simples, onde tu começa vendo matrizes e aí depois tu vai para determinantes e depois alguns conceitos mais complexos de álgebra linear. Mas voltando aqui, pelo menos uma coisa que eu observei é que a maneira que eu estudava matemática era muito passiva. Teve ainda mais algumas experiências que me fizeram repensar da maneira que eu estudava e trocar os métodos. E é algo que você sempre vai trocando, testando coisas novas. Mas de fato, esse daqui não é um livro para você. Quando você está vindo com aquele pensamento do cálculo 1, você vê ali, os exemplos eles são para me ajudar a resolver os exercícios. Não necessariamente. Se o livro for bem abstrato, pouco importa exemplos para resolver exercícios. Seria muito mais benéfico da gente ter exemplos que mostram aquele objeto que nós estamos estudando, só que mostrando propriedades em particular e casos bem interessantes onde aquele objeto existe. Mas enfim, tirando essa parte que eu havia dito, se de fato você teve algum problema com demonstrações, não consegue pegar direito o formalismo, eu tenho uma ideia um pouco contra-intuitiva, mas que funcionou para mim, que foi pegar esse livro de análise aqui para começar para pegar o formalismo, porque análise é uma disciplina em que tu tem muito disso, de você pegar para demonstrar alguma coisa, e você consegue, desde o início você já começa a escrever as suas primeiras demonstrações pequenininhas. E de fato, o livro de análise do Elon, ele não é bom para quem está começando. Da mesma maneira que o livro de álgebra linear não é um livro bom para quem está começando. Pelo menos para se adequar ao formalismo não é nem um pouco interessante. Até porque tem alguns exercícios aqui que o Elon é meio sacana, que eram para ser resultados que deveriam ser vistos em sala de aula e estão aqui como um exercício. Mas de fato não vai faltar variedade de exercícios para serem resolvidos. E eu acho que é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.